Hora de falar sobre Abel Ferreira, que pode se tornar nesse domingo o técnico mais vencedor da rica história palmeirense. Técnico português que já está há mais de 5 anos no Verdão, tem 10 títulos, assim como Oswaldo Brandão. Se passar pelo Novo Horizontino, o Abel chega à 11ª taça e se torna o maior vencedor como técnico da história do clube. Importante registrar que o Abel já tem 3 campeonatos paulistas e busca seu tetra. Já havia superado em outros tempos 2 lendas do Palmeiras como Luxemburgo e Felipão. Abel também já é o técnico estrangeiro mais vitorioso da história do futebol brasileiro. Para completar, registrar que o Palmeiras, por ter vencido a partida de ida na Arena Barueri por 1-0, joga por qualquer empate ou vitória. Derrota por 1 gol de diferença leva a decisão para pênaltis. Palmeiras, que tem sido dominante no campeonato estadual, sempre jogou a primeira partida fora e decidia em casa. Agora ocorre a inversão. O Palmeiras jogou na quarta-feira na Arena Barueri e decide fora de casa no Jorge Ismael de Biasi. Por falar em Biasi, a família que é dona do Novo Horizontino decidiu aumentar o bicho em caso de título pelo Novo Horizontino. O prêmio, que seria de 2 milhões para ser dividido entre 3 atletas, acaba de subir para 3 milhões de reais. Agora, o Mauro, apesar a turma do amendoim lá, não só ela, mas uma parte da torcida, mesmo com a vitória de 1-0 e com o título aí perto do Palmeiras, reclamou que o Arias não é titular. Me parece aí embutida uma crítica querendo que o Palmeiras jogue mais do que joga. Ou jogue melhor, ou jogue mais bonito, sei lá. A questão do Arias, eu acho que é um pouco cedo, né? Mal chegou, acho que há tempo para que ele possa ser encaixado no time da melhor forma possível, né? E acho que quando o elenco é tão rico como o do Palmeiras você vai ter bons jogadores que vão ficar de fora, outros vão entrar, eles vão se revezar ali entre os titulares e os reservas. Isso é natural. Agora, o que me chama a atenção é essa ideia que se criou de que manter o técnico é a solução para tudo. Às vezes é mais fácil você manter o técnico, você não precisa tomar nenhuma grande decisão. Talvez o dirigente não tenha coragem de demitir o técnico, não tenha tamanho para dividir o técnico, não tenha demitir o técnico, então vai deixando por lá também. Porque tem o troféu Tranquilidade, 2 anos que o Palmeiras, com um elenco caríssimo e altos investimentos, não ganha nenhum troféu de verdade. E no ano passado perdeu para o Corinthians com o Ramon Dias o título paulista e foi eliminado pelo Corinthians do Dorival Júnior. Já o Corinthians trocou de técnico. E apanhou do Corinthians com 2 técnicos diferentes, né? E o técnico, há 5 anos no cargo, perdeu o Brasileiro Libertadores para um técnico que tinha pouco mais de 1 ano na profissão e no cargo, consequentemente. Então, né, como o Trajano sempre pergunta qual a hora de demitir o técnico, qual a hora de trocar, isso não é uma fórmula matemática. Mantendo o técnico, eu vou ter sucesso. Manter o técnico é o correto. Depende do trabalho, depende do que está sendo feito. Acho que no caso específico o Palmeiras às vezes parece até um pouco refém da atual comissão técnica, incapaz de fazer qualquer movimento que não seja manutenção, apesar de um trabalho muito abaixo daquilo que se espera nos 2 últimos anos, porque o time não ganhou rigorosamente nada, jogou muito pouco, a final do Copa Libertadores foi uma atuação fraquíssima, e eu lembro aqui uma coisa que o Arnaldo falou semana passada, que faz muito sentido: o Palmeiras vencendo jogos muito melhor como time, muito mais farto o elenco, mas é sempre apertado, né? Sempre ali, contra o São Paulo mesmo. Questão de pênalti polêmico não marcado, pênalti que não foi, que foi marcado, e 1-0. Aí contra o Novo Horizontino agora é 1-0 e o time do interior perde uma penalidade máxima. E o goleiro também é um frangaço do goleiro, vamos combinar, né? Um chute em câmera, que saltou em câmera lenta o glorioso Jordi. Poderia ter sido um empate esse jogo contra o Novo Horizontino. Então o Palmeiras ele vence, ele tem números interessantíssimos se você olhar a lista de vitórias, mas essas atuações, na minha visão, ainda estão muito aquém daquilo que pode ser apresentado e deve ser apresentado. Claro que é começo de temporada, há tempo para que isso evolua, mas a constatação o time consegue resultados, mas o futebol está muito distante daquilo que um elenco tão farto pode apresentar. E o troféu Tranquilidade realmente pode servir de, digamos assim, de um certo consolo se porventura o Novo Horizontino for bem sucedido no domingo. Fala, Trajano. No primeiro, uma pergunta. Como é que nós estamos aí de... Pois é, eu ia falar isso, inclusive, talvez a gente... Deve estar perto dos 5 mil, a gente vai chegar em... Audiência brutal, fato. Tá. Legal. Excelente. O que revela é um fracasso brutal. dos likes, né? Likes, 4,9 mil. 5 mil. 5 mil. A gente precisa de 8.500. Talvez a gente seja obrigado o retorno do Juca. A emenda Juca Kfouri. Não há hipótese, eu já disse. Bom, mas o que eu queria sou falar orgulhosa, uma outra coisa. vingativa, entendeu? E que não há hipótese de eu pedir. Não dê likes, não dê likes, não dê likes. Nós precisamos pôr as coisas nos seus devidos lugares. Diga. Curiosidade. O Paquetá saiu de um time e o Arias saiu do outro time. Os times melhor. Pode ser coincidência.
Os times melhoraram no campeonato, na tabela. O Arias ainda bem chegou. Melhoraram os bem. times lá. Os times Lá, da Inglaterra, melhoraram é bem. verdade. O West Ham é outro e o Wolverhampton também. O West Ham está ameaçando o Tottenham agora, que é Curiosamente aconteceu isso. É verdade, você tem razão. verdade. Agora, Danilo, por falar em blindagem, no Palmeiras também, se a torcida quer o Arias, tanto faz, porque o Abel vai na dele. Você acha que ele devia, por exemplo, o Arias devia jogar? Não, eu acho que tá uma administração, assim, o que eu acho é que o Palmeiras, ele não, o Abel especificamente, ele não se dê, talvez por opção própria, por estratégia, ele não explica muito as decisões dele nesse caso do Arias, né? Em outras até ele se explica bem, às vezes até expõe os atletas para explicar o pensamento dele, né? Mas nesse caso do Arias ele tem explicado pouco. Eu tenho para mim, e aí é uma teoria, olhando os números do Arias, o que faz 2 anos que ele não para, que o Abel está segurando o Arias para jogar o Campeonato Brasileiro agora, então quinta-feira contra o Vasco. O Palmeiras não pode se dar ao luxo de não ganhar do Vasco, ainda que a partida seja em São Januário, né? O Palmeiras precisa vencer. E quando você tem um elenco desse, você pode se programar. O Palmeiras não precisa, pelo menos não deveria precisar do Arias para ganhar do Novo Horizontino. Até porque o substituto imediato, o cara mais próximo do Arias, é o Alan, que há pouco teve uma proposta aí de 30, 25, 35 milhões de euros e o Palmeiras recusou. É um jogador que foi bem o ano passado, jogou bem em várias partidas importantes, como contra a LDU na semifinal da Libertadores. Então, o Palmeiras tem elenco para não depender do Arias e para poder rodar e jogar contra o Vasco. O Palmeiras não pode perder pontos contra o Vasco. Tem que ser campeão contra o Novo Horizontino e precisa ganhar do Vasco também. Então, para mim, o Abel ele administra e ele olha, ele fala, bom, beleza, meu time está encaixado aqui, ganhou do Capivariano sem sofrer tanto, do São Paulo foi sofrer só no finalzinho, no Fluminense sofreu um pouco mais, do Novo Horizontino teve uma bola que chegou no gol do Palmeiras, não está dando show, mas está jogando ali tranquilo. Então, vai administrar para, na hora que precisar crescer, na hora que começar de verdade a temporada que a gente começa agora, jogar contra o Vasco, começar a Libertadores. Vasco de Renato Gaúcho. O Vasco na estreia do Renato Gaúcho. Então, assim, pra mim, eu vejo isso. Seria legal, talvez, se o Abel, em vez de falar todo mundo é mais igual, aqui todo mundo é igual, falasse, não, o Arias, a gente está administrando, ele veio da Premier League, ele não teve férias, poderia ser melhor, mas ao mesmo tempo ele gosta de falar desse rótulo aqui, todos somos um, todo mundo... É o mesmo Abel, desde o primeiro dia até agora, meio que a gente já sabe o que ele vai fazer, a gente já sabe que ele vai reclamar de alguém, vai reclamar da arbitragem, vai tentar desviar o foco quando perder, vai tentar criar alguma tese pra gente debater quando o Palmeiras joga mal, é o mesmo Abel. O Abel que ganha, o Abel que reclama, o Abel que xinga. Então, pra mim, é uma administração de quando colocar o Arias pra ter um Palmeiras voando quando importa realmente. Porque sim, o Palmeiras tem ganhado o Novo Horizontino. Mas o mais importante, vídeo 2024, é ganhar Brasileirão, Libertadores, porque o Palmeiras em 24 ganhou o Paulista e todo mundo fala, ganhou só o Paulista, em 25 não ganhou nada, fala, não ganhou nem o Paulista. Não vai adiantar ganhar do Novo Horizontino e não ganhar o resto, precisa ganhar o resto. Dadas as circunstâncias, na semana, dadas as circunstâncias que o Palmeiras já ganhou o primeiro jogo, o jogo contra o Vasco ele é tão importante quanto o jogo contra o Novo Horizontino. Muito importante. Sim. Porque um já até tá mais porque ou o menos Cruzeiro encaminhado. começou mal, o Flamengo tá meio ameaçando ali. Então, se tem uma oportunidade num campeonato de pontos corridos de 38 rodadas, que todos os jogos Tá valem indo 3, disparar. é disparar e tentar administrar lá na frente. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.